Começou a fazer terrário e te falaram que você precisa colocar carvão no terrário. E ainda te falaram que precisa ser carvão ativado. Mas daí você viu que carvão ativado é bem caro. Será que você pode substituir por carvão de churrasco? Qual que é a diferença entre carvão ativado e carvão de churrasco? Por que sempre falam para ser ativado e não de churrasco? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Eu sou Carla Macanhã e toda semana eu trago conteúdo aqui no YouTube para você que quer ganhar dinheiro unindo a sua paixão por plantas e por terrários. Primeiro eu quero te explicar para que serve o carvão dentro do terrário e por que é tão importante você utilizar, colocar ali entre as suas camadas. O carvão ele tem propriedades antifúngicas e antibacterianas, sendo utilizados até em filtros e materiais médicos mesmo, até mesmo para anti-envenenamento, justamente pela capacidade que ele tem de absorver impurezas, metais pesados. Então, dentro do terrário, ele é utilizado como um filtro. Se você já teve aquário, você sabe que o carvão ativado, no caso, é colocado no filtro do terrário para ajudar a filtrar a água e reduzir a proliferação de bactérias e fungos ali naquela esponjinha no filtro do aquário. Então no terrário vai fazer a mesma coisa, porque lembra que uma vez que a gente fecha o terrário, aquela água vai ciclar dentro do terrário, então ela vai ficar lá dentro presa, Por isso que a gente fala todo dia chove dentro do terrário, ele vai molhar, vai bater no vidro, vai escorrer e molhar a terra. Então essa água volta para a terra. Então é uma forma da gente, quando está ali na terra, filtrar essa água novamente, tá? E essa água também tende a ficar parada ali na base embaixo. É importante que tenha o carvão ali para reduzir a probabilidade de multiplicação de bactérias e fungos e até mesmo mau cheiro dentro do seu terrário. Mas será que é obrigatório ter o carvão no seu terrário? Não, não é obrigatório ter o carvão dentro do seu terrário. É recomendável. O fato do seu terrário ser construído sem o carvão não significa que ele vai morrer ou que vai dar problema. Mas quando você coloca o carvão, você reduz as chances de que isso aconteça. E se for um terrário que você vai vender, é melhor que você tenha reduzido ao mínimo as chances de ter qualquer problema de mau cheiro ou de fungos com seu terrário, porque vai para casa do cliente e você não quer ter um retrabalho depois com seu cliente devolvendo falando que está com algum problema. Então, de forma geral, não é obrigatório, mas é muito recomendado. Então, antes de eu te falar qual é a diferença entre carvão de churrasco e carvão ativado, não esquece de seguir o canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo que sai por aqui. Então vamos começar falando sobre carvão ativado. O carvão ativado, ele pode ser feito de vários tipos de materiais orgânicos. Então pode ser madeira, casca de coco, turfa, carvão mineral, vários, tá? Contanto que seja orgânico, claro. O carvão de churrasco também, mas a gente já vai entender a diferença. E o que é esse processo de ativação que tanto falam? Porque no final é tudo carvão, você vai queimar uma matéria orgânica, assim como o carvão de churrasco, para formar um pedaço de carvão. O que é essa ativação do carvão? Essa ativação é um processo que o carvão passa, depois de já ter se tornado carvão, com gases muito quentes, e esses gases vão passar pelo carvão sem queimar o carvão e vão deixar ele mais poroso. Vão abrir poros microscópicos para aumentar a superfície de adsorção dele, ou seja, vai ser um carvão muito mais poroso, que a água vai conseguir passar melhor, vai ter muito mais superfície dentro dele, vai passar melhor por dentro dele e você vai ter um poder de filtragem muito maior. Já o carvão de churrasco, ele é feito muitas vezes a partir de madeiras mais duras, como de pinheiro, carvalho, restos de madeira, e ele não passa por esse processo de queima, de porosidade com esses gases com temperaturas muito altas. Ou seja, vai ser realmente só a queima daquela madeira, sem muito controle sobre o oxigênio que está ali naquele ambiente, e o que sobrar é carvão. Então ele não passa por esse processo de ativação, que é esse processo de passar a fumaça muito quente e criar microporos que aumentam a superfície dele, deixando ele mais poroso e aumentando a capacidade de filtragem.
Então, o carvão ativado, ele é muito mais utilizado para diversas aplicações, como a absorção de substâncias químicas, substâncias tóxicas. Então, o carvão ativado, por ser altamente poroso, tem várias aplicações para absorver impurezas, toxinas, gases tóxicos, porque ele tem essa porosidade que consegue absorver. E ele tem diversas aplicações. O carvão ativado é utilizado em filtros, máscaras de ar, em cosméticos, é usado na medicina contra envenenamentos para absorver metais pesados e em terrários, justamente para evitar a proliferação de fungos e bactérias e evitar o mau cheiro. Já o carvão de churrasco é mais utilizado para fazer churrasco mesmo, para queima, porque ele não tem todo esse tratamento, todo esse poder de absorção, porque ele não é poroso. E é por isso que o carvão ativado é mais caro do que o carvão de churrasco, porque ele tem todo um processo de tratamento dele. Não vai ser qualquer madeira, não vai ser qualquer material orgânico e vai ter o processo de ativação do carvão, que não se trata nada mais do que aumentar a porosidade do carvão, aumentar a superfície, criar microporos para que ele tenha uma capacidade de absorção maior do que o carvão de churrasco. Agora, isso significa que você não pode usar carvão de churrasco no seu terrário? Se a gente for estritamente pelas regras, você deveria sempre utilizar o carvão ativado, mas a gente sabe que o carvão ativado ele é mais caro e às vezes vai deixar muito mais caro o seu terrário, né? Apesar de render demais, né? O carvão, a gente não coloca uma quantidade muito grande, mas muita gente usa o carvão de churrasco e não tem problema. Qual que é a melhor forma de você utilizar o carvão de churrasco dentro do seu terrário? Primeiro, quanto mais quebrado ele tiver, melhor, tá? Então evite utilizar nacos, né, pedaços grandes de carvão, porque quanto mais quebrado ele tiver, mais superfície de contato ele vai ter para a água entrar em contato. Ele não tem um poder de filtragem tão forte quanto um carvão que é poroso, mas ele tem o poder do carvão. Então você pode utilizar. Muita gente gosta de bater no liquidificador, triturar às vezes, né, e com um martelinho, né, um socador, e triturar ou jogar no liquidificador e misturar com a terra. Você também pode fazer isso. Faz uma baita sujeira, né, mas é uma opção que você pode ter. Na loja da Hortiflora, a gente vende o carvão ativado já em saquinhos bonitinhos, embalados para você utilizar no seu terrário. Você pode dar uma olhadinha aqui no link da bio e comprar o seu carvão ativado perfeito para usar no seu terrário. Agora, manda aqui nos comentários se você já teve experiência com carvão ativado, se você usa carvão de churrasco, como que você faz para usar o seu carvão no seu terrário. E se você tem interesse em aprender a fazer, divulgar e vender terrários, confere os links da descrição, se inscreve na jornada dos terrários lucrativos, que é uma série de várias aulas gratuitas, onde eu te ensino a fazer terrário e ganhar dinheiro com terrário. Um abraço e até o próximo vídeo.